Bom, nós vimos então, só relembrando, a gente viu os conceitos das propriedades periódicas, né, como elas se variam ao longo da tabela periódica. A partir das propriedades periódicas, né, nós vimos que tem elementos com uma eletronegatividade muito diferenciada, né? Por exemplo, se a gente compara os alcalinos com os halogênios, a gente vê que os halogênios têm uma alta eletronegatividade, uma alta tendência a receber elétrons, né, a atrair elétrons, enquanto os alcalinos são muito eletropositivos, né, eles se transformam em cátions com muita facilidade. Então, se a gente junta alcalinos e halogênios, por exemplo, nós temos um tipo de interação, que é uma interação mais eletrostática, porque a gente tem aí praticamente, né, a gente viu que não é bem assim, mas a gente tem praticamente uma transferência de elétrons, praticamente um cátion e um ânion. Então, é um tipo de ligação, são as ligações iônicas, e aí elas têm propriedades características, né? São todos sólidos a temperatura ambiente, tem altos pontos de fusão, geralmente são solúveis em água, duros, quebradiços, solúveis em água conduzem eletricidade e outras propriedades. Mas, e quando nós juntamos elementos químicos que têm uma similaridade na eletronegatividade? Ou seja, que a diferença de eletronegatividade não é tão significativa. Existe uma diferença, mas ela não chega a ser tão significativa. Quando isso acontece, não vai ter um átomo que vai conseguir, digamos assim, atrair ou puxar, roubar o elétron do átomo vizinho. Então, nós vamos ter o que a gente chama de compartilhamento de elétrons. Então, esse compartilhamento de elétrons é característico de um outro tipo de ligação química, que é a ligação covalente. Só lembrando o que eu disse quando nós estudamos ligação iônica, temos casos sim de ligações 100% covalente, por exemplo, a molécula de H2. Então, os dois átomos de hidrogênio têm a mesma eletronegatividade, então o compartilhamento é 100% igual entre essas duas espécies, né? Contudo, a maior parte dos compostos covalentes que nós vamos estudar, nós vamos ver, não é uma ligação 100% covalente. Nós temos um caráter iônico nessa ligação, porque a diferença de eletronegatividade vai fazer com que um átomo atraia mais a nuvem eletrônica do que do outro, né? Então, a gente vai ter uma densidade eletrônica diferenciada. Então, é uma ligação covalente? Tem um compartilhamento de elétrons, mas esse compartilhamento nem sempre ele é 100% igualitário. E um outro aspecto muito interessante é que, estudando as ligações covalentes, nós conseguimos inferir muitas coisas a respeito das propriedades daqueles elementos, daqueles compostos que a gente está estudando. Vou dar como exemplo aqui 3 compostos. Eles têm em comum, são bastante conhecidos, e eles têm em comum o que a gente chama de arranjo. Ou seja, o que é um arranjo? Eu vou começar a introduzir alguns termos. O arranjo é o número de pares de elétrons que a gente vai organizar ao redor de um átomo central. Então, por exemplo, se a gente pensa na molécula do metano, o metano é o carbono ligado a 4 hidrogênios. Então, nós temos um arranjo que a gente chama de tetraédrico. Então, vai estar o carbono ao centro e 4 hidrogênios ao redor dele. Mas, contudo, se eu penso na molécula de água, que é muito conhecida também, nós também temos um arranjo tetraédrico. Não confundam arranjo com geometria. Geometria é outro aspecto. No caso do metano, o arranjo coincide com a geometria. No caso da água, não. O arranjo é tetraédrico e a geometria é angular. Mas por que eu estou falando que o arranjo é tetraédrico? Se a gente pensa no átomo de oxigênio, nós vemos que cada oxigênio está diretamente ligado a 2 átomos de hidrogênio, mas o oxigênio ele tem 2 pares de elétrons livres. Então, se a gente conta o número de pares de elétrons ao redor do oxigênio, nós chegamos em 4. 2 pares ligantes e 2 pares antiligantes. O arranjo é similar, mas a geometria é totalmente diferente, o que confere propriedades completamente diferentes aos 2 compostos. Vamos ver isso com mais clareza? Como vocês podem ver aqui, nós temos então
o metano, a amônia e a água. O que essas três espécies têm em comum? O arranjo. O arranjo das três espécies é um arranjo tetraédrico. A gente abrevia como TD. Tetraédrico, ou seja, tem 4 pares de ligantes ao redor. No caso do metano, nós temos 4 pares de elétrons ligantes ao redor. No caso da amônia, também temos 4 pares, sendo um par não ligante. E no caso da água, como eu já havia dito, nós temos 4 pares, sendo 2 pares não ligantes. E isso confere a esses elementos, a esses compostos químicos, geometrias diferentes. Então, vamos começar pela geometria aqui do metano. O metano tem geometria tetraédrica. Eu já adianto para vocês, que a gente vai ver outras geometrias lá na frente, que quando o arranjo coincide com a geometria, quando os 4 pares de ligantes de elétrons são ligantes, o arranjo vai coincidir com a geometria. Então, aqui no caso da amônia, não é o caso. Vocês se lembram o nome da geometria da amônia? É piramidal. É como se ela formasse mesmo uma pirâmide. É como se aqui estivéssemos átomos de hidrogênio, nesses vértices aqui, e aqui o par de elétrons não ligantes, como se formasse uma pirâmide. Uma outra coisa que eu já quero adiantar. Quando a gente olha a geometria, a gente já não vai reparar mais esses pares de elétrons livres. A gente só vai levar em conta os pares de elétrons não ligantes. Então aqui, ó, no vértice aqui, a gente tem um nitrogênio formando essa pirâmide. Então qual que é a geometria da amônia? Piramidal. Piramidal. E a geometria da água também já é bastante conhecida, né? A geometria da água é a geometria angular. E aí, nós temos alguns efeitos aqui interessantes, que a gente pode explorar um pouquinho mais. O metano, por exemplo, ele tem a geometria, um tetraedro, ele forma um tetraedro perfeito. Quando a gente tem um tetraedro perfeito, a gente tem um ângulo de mais ou menos 109,5 graus entre esses pares de elétrons ligantes, né? Então, o tetraedro perfeito, ele vai pegar 4 pares e vai organizar ao redor, né? De um modo que eles fiquem o mais afastados possível um do outro. E esse modo, a natureza dita, esse modo que eles vão ficar mais afastados, é em um arranjo tetraédrico. Por exemplo, se eu fizesse um arranjo com uma cruz, eles ficariam apenas a 90 graus um dos outros. Então, o jeito de manter esses ligantes o mais afastado possível seria um arranjo tetraédrico, que dá mais ou menos esse grau de distância. Quando a gente vai para o arranjo piramidal, nós temos aqui um caso peculiar, que é um par de elétrons não ligantes. E pares de elétrons não ligantes, eles causam uma repulsão maior do que pares de elétrons ligantes. O que eu quero dizer com isso? Esse par de elétron livre, ele comprime um pouquinho esses pares de elétrons ligantes. Eles deixam menos espaço. O que de fato a gente observa, porque o ângulo aqui não é mais 109. Ele vai ser aí aproximadamente 107 graus. Então, o par de elétron ligante, ele causa essa compressão dos pares de elétrons ligantes. E aqui, quando a gente vai para a água, nós temos 2 pares de elétrons não ligantes. Então, essa distância, esse ângulo HOH, ele vai ser ainda mais comprimido. Ele vai estar ainda mais afastado do ângulo de 109. Então, ele é aproximadamente 105 graus
Só para a gente começar a introduzir alguns conceitos aí. Então, o que é importante a gente extrair daqui para a gente explorar lá na frente? O que é o arranjo? Então, só relembrando, o arranjo é o número de pares de elétrons organizado ao redor do átomo central. Esse número de pares de elétrons contabiliza os pares de elétrons ligante e não ligante. Então, os três compostos aqui têm 4 pares de elétrons organizados ao redor, ok? Geometria é diferente de arranjo. A geometria não vai levar em consideração todos os pares de elétrons, e sim somente os pares de elétrons ligantes. Por isso que quando todos os elementos são pares de elétrons ligantes, nós temos o arranjo igual à geometria. Aqui no caso da piramidal, a gente considera só o posicionamento desses 3 hidrogênios, que eles formam essa pirâmide, e no caso da água é angular, porque a gente só considera os 2 hidrogênios, ok? Outro fator importante é a gente entender que pares de elétrons não ligantes repelem mais do que pares de elétrons ligantes, ok? E isso vai ser importante para a gente explorar as demais estruturas lá para frente. E aí, vou ensinar para vocês um pouquinho como construir essas estruturas de Lewis. Isso aqui é uma representação de Lewis, quando a gente representa o compartilhamento de elétrons como um tracinho. Porque, na verdade, aqui é como se a gente tivesse um elétron do carbono sendo compartilhado com um elétron do hidrogênio, né? Os dois compartilhassem um elétron e formassem uma ligação química. A gente representa esse compartilhamento com um tracinho. E os pares de elétrons a gente representa como bolinhas. Essa é a representação de Lewis. E a representação de Lewis nos diz muito, porque ela diz sobre geometria e ela vai dizer sobre a polaridade e a gente vai conseguir explorar as propriedades dessas moléculas. Só um exemplo aqui, o metano, ele vai ser uma molécula apolar. Vou começar a introduzir um outro conceito aqui para vocês. Vai ser uma molécula apolar. Porque na hora que a gente fizer o somatório dos vértices, primeiro que o carbono e o hidrogênio, eles são 2 átomos que têm uma polaridade muito similar. Então, compostos formados só por carbono e hidrogênio, nós dizemos que são compostos apolares. Se só tem carbono e hidrogênio, é apolar. Mas vamos supor que no lugar do hidrogênio, a gente tivesse aqui o cloro. Aí a eletronegatividade já é diferente. O cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Então ele atrai a densidade eletrônica. Mas se a gente fizesse o somatório desses vetores, né, a gente teria então o somatório desses vetores, todos separados a 109 graus, nós teríamos um somatório igual a 0. Então quando a molécula, nesse caso aqui, vai ser apolar. No caso do exemplo aqui que eu dei, a amônia, toda vez que a gente tem pares de elétrons livres, a molécula já é polar. Porque o par de elétrons livres, ele causa um efeito diferenciado. Então a gente tem uma resultante aqui. Então, só de ter pares de elétrons livres, nós já classificamos a molécula aí como polar. Depois a gente pode explorar mais essas propriedades aí, mas é só para introduzir com vocês.